meios para nós cumprirmos o nosso dever como cristão, meios para nós não desistirmos, meios para nós irmos até o fim. Que meios são? Despir-se de tudo que é uma ameaça para a sua fé, que faz mal à sua pureza, que atrapalha a sua santidade, excluir, extinguir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Deus te abençoe. Que quando o crente começa a questionar os métodos de Deus, questionar o amor de Deus, questionar os caminhos de Deus, essa pessoa está em iminente risco de cair da fé, de se apostatar, quando ela começa a questionar Deus dessa maneira. E era isso que está acontecendo com os cristãos hebreus. Essa chamada raiz de amargura que estava brotando no coração deles. E eles estavam sendo privados da graça e contaminando outros. Pode ser que algumas raízes de amargura, raízes estão plantadas, ovos botados pelo vil tentador, que estão fazendo você questionar a fé, questionar a Deus, os meios de Deus, os caminhos de Deus, os fardos de Deus, as regras de Deus, os regulamentos de Deus, e levando você a dizer: não, eu era mais feliz no passado, não, eu quero recuar, não, eu quero desistir, não, eu não concordo com esses termos divinos. Isso é um sinal de apostasia, de queda, de ruína, olhar para trás nesse sentido. Mas não estamos isentos de passar por isso. Eu não posso julgar o seu caso, eu não sei em que fase disso aqui você está. Será que se eu pudesse pegar seu coração e colocar num telão, ele fosse demonstrar imagens e figuras, o que veríamos? Se você pudesse vir aqui, subir, pegar o microfone e desabafar e pôr tudo para fora, talvez nós te compreenderíamos. Mas isso não significa que é o caminho certo. Desistir, sucumbir, renunciar. Então o escritor está consciente disso, e ele não quer que eles caiam, que eles desistam, que eles voltem atrás, não quer que eles se apostatem, não quer. E ele vai usar agora os remédios, os meios para convencê-los e dizer: não desista, não recue, não volte para o caminho da perdição, não volte atrás. E o grande objetivo dele é encorajar esses cristãos a prosseguirem. E ele começa no verso 12 dizendo: portanto. O que quer dizer portanto? Ele começa com essa palavra, porque ele está terminando um raciocínio no capítulo 11. O que ele está descrevendo no 11? Ele vai falar sobre a fé, a natureza da fé, o que é a fé, certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê, e depois vai demonstrar o fruto que a fé produz na vida dos homens e mulheres do Antigo Testamento. Então, depois de descrever a natureza da fé e os frutos dela na vida desses homens, ele no 12 diz: portanto. Ele quer usar o quê? O exemplo de outros semelhante a eles no Antigo Testamento. É como se ele levasse esses leitores, os crentes judeus, a um museu, a uma galeria, onde tivesse exposto quadros de homens brilhantes, mártires e profetas do Antigo Testamento, e parasse diante de cada quadro: veja Moisés, Elias, veja ali Eliseu, veja ali Josué, Daniel, e parasse diante daquela galeria e começasse a
abordar o testemunho de cada uma daquelas artes, cada um daqueles heróis. E ele vai usar o exemplo deles para dizer: estes homens que você vê, esses vultos que permearam a igreja do Antigo Testamento, passaram pelas mesmas dificuldades que vocês. Esse homem Elias pensou em tirar a vida como você, pensou em desistir como você. Esse homem Elias se sentiu fraco, inútil, indigno como você. Esse homem Moisés pensou que não era capaz de falar diante de Faraó como você. Esse Moisés pecou ao ponto de ser chamado marido sanguinário e ser morto por Deus como você. Esse Moisés falhou ao ponto de não entrar na terra prometida como vocês. Esse Daniel foi levado para o cativeiro sem saber se voltaria vivo, sem esperança, sem expectativa, só com uma promessa, como você. É isso que ele está dizendo. Olhe para elas, essa mulher aqui, essa mulher Ana, veja ela, estéril, sem gerar filhos, depressiva, solitária, descontrolada, angustiada, como você. Como você, não tinha filhos, era uma mulher que viveu no mínimo 30, 40 anos de amargura, de solidão, de desprezo, de baixa estima, porque não tinha filhos. Ele está usando, venha ver os exemplos deles, amargurados como vocês, fracos como vocês, medrosos. Elias teve tanto medo, já basta que eu morra. Jeremias, homem como você, pregou e ninguém se converteu, ninguém dava ouvidos, preso, perseguido, humilhado, molestado, teve um ministério que não foi prolífico, não foi frutífero, como você. Entretanto, não obstante, sem embargo, todavia, no entanto, eles não desistiram. Apesar de passarem por tudo que vocês passaram, de sofrer o assédio, de desistirem, de voltar atrás, eles não desistiram. Eles não olharam atrás. Então usem o exemplo deles, vejam essas obras, vejam essa galeria, ande por ela, pesquise esses homens, esses mártires, vocês vão ver que tem algo em comum com vocês. Entretanto, eles conseguiram. Essas situações às quais vocês se assemelham a eles, não pararam eles, portanto não pararão vocês. Não fizeram eles desistir, portanto vocês não precisam desistir. E ele usa, o leitor é tão inteligente, o escritor, que os puritanos dão autoria ao apóstolo Paulo, mas não é muito provável que seja Paulo o escritor dos Hebreus. Ele usa a figura de uma corrida. Ele tem em mente os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E a ideia dele é um grande estádio. Um grande estádio onde você tem a pista olímpica. E a corrida não é 100 metros rasos, 200, 4x400, é uma maratona de milhares de quilômetros. E ele vai dizer que, assim como os corredores que vão para a pista, tem o estádio, tem a pista rodeada de gente, a plateia, que estão ali para incentivar, torcer e estimular os corredores. Ele vai dizer assim, ó: vocês estão engajados numa corrida. A vida cristã é como uma corrida, é como uma competição, e ela é uma corrida, mas não é uma corrida rápida, é uma maratona. Outros já correram antes de vocês. Moisés passou por essa pista, Elias já passou por essa pista, Daniel, Samuel, Davi passou por essa pista. Entretanto, eles correram e concluíram a prova, receberam o troféu, a coroa. Agora,
chegou a vez de vocês correrem. O que é isso? A conversão. Começou a corrida cristã. Quando ela começou? No dia da conversão. E ela começou. E vocês têm que correr. Correr. Só que agora, os heróis não estão aqui. Onde eles estão? Sentados na arquibancada. E quando você estiver correndo e pensar em desistir, a perna pesou, olha para o lado e Moisés está lá, vai lá que eu venci, olha para mim, olha para o meu exemplo. Quando estiver desanimado, meu Deus, você não vai quiser olhar atrás, olha para Elias, eu passei por isso e aqui estou, venci. Olha para Esther, eu venci. Olha para Ana, eu venci. Eles estão lá, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunha a nos cercar. Que nuvem de testemunha é essa? Os mártires. E nós temos a vantagem. Eles olharam para os heróis só do Antigo Testamento. Nós olhamos para o do Antigo Testamento. Nós olhamos para o do Novo Testamento. E nós olhamos para os heróis contemporâneos. Eles olharam até Malaquias. Nós podemos olhar para João Batista, Pedro, o apóstolo Paulo. Nós podemos olhar para Policarpo, Inácio de Antioquia. Nós podemos olhar para Agostinho de Hipona, para Lutero, Calvino, Zwinglio. Nós podemos olhar John Owen, Richard Bach, os puritanos, os metodistas antigos, Spurgeon, Lloyd Jones. Olhe para eles. Todos passaram por isso. E o leitor está dizendo o que para eles? Vejam, vocês começaram bem, mas a corrida ainda não acabou. Vocês ainda não ganharam o prêmio. E para que nenhum de vocês seja tentado a desistir por falta de ânimo, lembre-se de que vocês não estão sozinhos nisto. Lembre-se que os nossos irmãos passaram por isso. Os nossos irmãos fraquejaram, os nossos irmãos pensaram em desistir, os nossos irmãos sofreram na pele as agruras de ser cristão, mas eles não desistiram. Olhe para eles. Se você quer ganhar o prêmio, temos que correr até o fim. E o texto diz aqui, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. O segredo aqui é a perseverança. Veja só, qualquer atividade, seja na escola, seja no trabalho, seja em competição, é muito fácil o início da corrida. Você já viu quando alguém entra na faculdade de Direito, as 3 primeiras semanas, 2 meses, nossa, ele está um tição, ele senta na primeira carteira, ele quer fazer aula. Você já viu quando uma competição, as primeiras voltas, não dá para se definir ali quem está na frente, tem um pelotão inteiro ali na frente, as primeiras voltas, está todo mundo com gás, os primeiros anos de fé, está todo mundo com gás, com energia. É fácil os primeiros metros da prova, é fácil os primeiros meses de aula, é fácil o primeiro dia no novo empreendimento. A questão é que a prova vai se estendendo, os pés vão inchando, as pernas vão pesando, o fôlego vai faltando, e é nessa hora que se destacam os vencedores dos meros competidores. O que? É a perseverança, a insistência. Pode estar o terreno íngreme, chovendo, a temperatura baixar, pode estar desidratando o corpo, mas eu não desisto como Paulo, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, perseverança. O Senhor está dizendo, o segredo é perseverar. Você tem que insistir, custe o que custar. Não importa o que esteja acontecendo, não desista. Quantos já saíram da prova, quantos já perderam, quantos foram desclassificados, quantos caíram pelo caminho. Não aumente o número dos desertores, não aumente o número daqueles que desistiram. Eles não ganharam, não estarão no pódio, não colocarão a coroa de louro ou a coroa da vida, não herdarão a vida eterna sequer. Ele está dizendo, persevere. Persevere, não desista, não desista.
Quantos não caíram? Você já viu na Fórmula 1? Stop car ou no moto velocidade? 20 pilotos começam. Às vezes 8 terminam. Com chuva 4 terminam. Quantos não batem, acaba o combustível, rodam, saem da pista. Começa todos, melhor volta, melhor volta. É aquela competição. No fim, quantas maratonas alguns desistem? Distensão, fissura na coxa, problemas. Quantos na guerra não fazem isso? Irmão, você não pode ser, o segredo está, você está sendo testado. Você está sendo desafiado à superação. Não é essa o grande termo usado no atletismo, pelos desportistas? Superação, superação, superação. Hélio Rubens Garcia aqui, que foi técnico, o melhor técnico do Brasil, técnico do Franca Basquete, ele dizia: antigamente se exigia que os atletas jogassem no seu limite. Hoje não. Hoje o que é exigido é que eles joguem acima do seu limite. Superação, superação, superação. O próprio Paulo vai usar a mesma metáfora em 1 Coríntios 9. Aquele que corre, de tudo se abstém. Correis de tal modo que alcanceis o prêmio. O que é isso? Persevera. Quantas voltas já deu? Você não chegou até aqui. Como você chegou até aqui? A graça de Deus te trouxe aqui. A graça de Deus te deu fôlego. A graça de Deus, Ele hidratou seu corpo. A graça de Deus desinchou seus pés. A graça de Deus deu toalha para secar. A graça de Deus foi aquele técnico dizendo: vai, não desista, vai, até aqui. E eu estou dizendo, mais umas voltas, chegaremos no fim. Mais umas voltas, cruzaremos a linha. Mais umas voltas, estaremos no pódio. Não desista. Agora, o escritor dá os meios para a perseverança. Como que eu persevero? Ele dá os meios para eu terminar a prova. O 12 ainda. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Agora ele dá uma dica, um meio de como perseverar. Ele dá os meios. Ele vai dizer: você tem que se desembaraçar, desvencilhar do peso e do pecado. Por que ele usa isso? Que meios são esses? Veja só, para o bom desenvolvimento do atleta, o atleta numa maratona, numa corrida, para o bom desenvolvimento dele, para a performance dele melhorar. Você já viu os atletas, principalmente os de ginástica olímpica, atletismo, eles usam pouquíssima roupa. As roupas são muito curtas e feitas de um tecido levíssimo. O tênis pesa grama, porque eles não podem correr com nada que cause obstrução, nada que dificulte a prova, a performance, a corrida. Paulo está dizendo a mesma coisa. O que está impedindo a perseverança, a caminhada, o que está fazendo ela pesada, dificultosa, drástica, cansativa, e o que está fazendo ela, vocês voltar atrás, é o excesso de peso, é os penduricalhos, as amarras. Algo está contido em vocês que estão prendendo vocês, fazendo ela mais difícil. Vocês precisam se desvencilhar desses fardos, desses pesos, desses empecilhos, dessas ataduras, para correrem com uma performance olímpica. É o atleta que está correndo com um cinto de chumbo. Ele não está pesado demais, ele está ficando para trás, e ele está tendo câmbios e pensando em desistir, até que o técnico diz: enquanto você não tirar esse colete, você não vai poder competir como atleta olímpico. Então aqui o escritor apresenta meios para nós cumprirmos o nosso dever como cristão, meios para nós não desistirmos, meios para nós irmos até o fim. Que meios são estes? Despir-se de tudo que
que possa impedir o seu progresso espiritual. Despir-se de tudo que é uma ameaça para a sua fé, que faz mal à sua pureza, que atrapalha a sua santidade. Excluir, extinguir, retirar da sua vida. Você precisa despir disso. É incoerente um atleta de 100 metros correr com a botina de couro. É incoerente alguém com salto em vara correr de calça jeans. É incoerente um nadador de jaqueta. Para ele vencer, para ele não desistir, não ficar no caminho, ele tem que se despir de todo o embaraço, só os acessórios necessários para a prova. E que coisas tem que despir? Que meios são esses para essa perseverança? O escritor as compara a peso e pecado, ou embaraço e pecado. Vamos primeiro para os embaraços. Embaraços aqui não são coisas pecaminosas em si, que isso ele trata depois, é a segunda peça que está impedindo a performance, que é pecado. Mas a primeira é embaraço. O que é isso? São coisas que são lícitas, não são pecaminosas, mas que, se feitas em excesso, se observadas com obsessão, se controlarem nós, elas tornam-se embaraços. Relacionamentos, por exemplo, jovens, meninas ou meninos que relacionam com pessoas que se tornam embaraço para a fé, que oprimem, agridem, atrasam a vida. E o escritor está dizendo: larga disso, você está impedindo sua fé, larga disso. São empregos, a jornada de trabalho, o estilo do trabalho, o horário, o ambiente, o local. É lícito trabalhar, ganhar o seu ordenado, mas esse trabalho, esse horário está atrapalhando você, está te embaraçando, você está ficando lá atrás, você está sentindo peso na perna. Desvencilha, muda disso, entrega currículo, sai disso. O mais importante não é ganhar dinheiro, o mais importante é ser santo. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.